Bem, sejam bem-vindos à nossa jornada de descobrimento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Antes de mais nada, convido vocês a refletirem sobre a quantidade de informações pessoais que nós compartilhamos todos os dias. Ao acessar um aplicativo, fazer uma compra online ou até mesmo ao navegar pelas redes sociais, nossos dados como CPF e até as nossas preferências estão sendo coletadas, analisadas e armazenadas. E esses dados pessoais se tornaram um ativo de valor inestimável no nosso mundo moderno, mas também, além disso, eles se tornam um elemento de risco se usados de maneira inadequada. Agora pensem comigo, quem é que está cuidando para que nossas informações sejam de fato protegidas? Quem garante que esses dados não sejam utilizados sem o nosso consentimento? É aqui que a LGPD entra em cena como uma resposta essencial ao avanço da tecnologia crescente e, nesse aspecto, torna-se torna-se importante o uso correto dos dados em nossa sociedade. Nessa aula nós vamos mergulhar fundo para entender o que é a LGPD, por que ela foi criada e como ela impacta tanto empresas quanto nós, cidadãos comuns. Vamos explorar também como é que essa lei regula a coleta, o armazenamento e o tratamento dos nossos dados, além de equilibrar o uso ético das informações com a segurança necessária para preservar nossos direitos fundamentais como liberdade e privacidade. E também nós vamos discutir como é que a LGPD não é apenas uma lei técnica, mas uma ferramenta que molda a forma como interagimos no mundo digital. Desde a aceitação de cookies em sites até o fornecimento de nossos dados em cadastros, cada decisão passa a ser informada por um olhar mais atento e crítico. Para quem trabalha com dados, ela traz desafios e oportunidades. O desafio de ser adequado aos padrões e a oportunidade de estabelecer a confiança com clientes e parceiros. E, por fim, nós vamos entender que a LGPD não é sobre proteção, ela é mais do que isso, ela é sobre empoderamento, empoderar cidadãos para que tenham maior controle sobre suas informações, encorajar organizações a priorizarem a ética e a transparência. Tudo isso é algo muito importante. Então essa é a primeira etapa de um aprendizado que vai nos transformar em profissionais mais conscientes, cidadãos mais preparados, e acredito que nós vamos juntos começar essa jornada rumo a um ambiente digital mais seguro, ético e equilibrado. Queria que você imaginasse um mundo onde a cada instante milhões de informações sobre quem somos, o que fazemos e até o que desejamos estão circulando na internet. Nomes, CPFs, preferências de compras e até nossos hábitos diários tornam-se dados valiosos. E esses dados não apenas movimentam mercados, mas moldam experiências e decisões. E, no entanto, agora surge aqui a pergunta: até que ponto esses dados estão seguros? Quem garante que eles não serão usados sem o nosso conhecimento ou consentimento? Então foi para responder a desafios como esses que nasceu a Lei Geral da Proteção de Dados, ou simplesmente LGPD. Então, mais que uma regulamentação técnica, a LGPD é um marco na proteção da nossa privacidade e da nossa liberdade em um mundo digital cada vez mais acelerado. Então, inspirada pela GDPR europeia, essa lei ela foi desenhada para equilibrar a inovação tecnológica com os direitos fundamentais de cada cidadão. Então, nessa aula, nós vamos desvendar os conceitos essenciais da LGPD, entenderemos a sua importância histórica e como é que ela impacta tanto empresas quanto nossa vida cotidiana. Acredito que juntos nós exploraremos os princípios que sustentam essa legislação e como ela está moldando um ambiente digital mais seguro e ético. Então, pessoal, vamos avançar aqui, né? Para entender a importância da Lei Geral da Proteção de Dados, é essencial conhecer também o seu histórico e as razões que levaram à sua criação.
Antes da LGPD, o Brasil enfrentava um cenário de vazio regulatório na proteção de dados. Não existia uma legislação abrangente que definisse claramente como informações pessoais deveriam ser coletadas, armazenadas e tratadas. Embora algumas leis como o Marco Civil da Internet e o Código da Defesa do Consumidor abordassem o tema de forma limitada, isso não era suficiente para lidar com os desafios da era digital. E nesse contexto, dados pessoais eram frequentemente manipulados sem consentimento ou transparência, o que gerava insegurança tanto para cidadãos quanto para empresas. Então, a criação da LGPD foi fortemente inspirada pela GDPR, a legislação europeia que entrou em vigor em 2018 e é considerada um marco global na proteção de dados. E a GDPR trouxe conceitos robustos como direitos dos titulares, bases legais para tratamento de dados e mecanismos de responsabilização, que influenciaram diretamente o desenvolvimento da nossa lei. Então, a globalização das relações digitais e econômicas tornou indispensável que o Brasil se alinhasse a padrões internacionais, garantindo proteção aos sistemas e aos cidadãos, aos dados que estão nos sistemas e que se referem aos cidadãos. E também competitividade às empresas brasileiras no cenário global. Então, com isso, a LGPD foi sancionada em 2018 pela Lei 13.709 e entrou em vigor em 2020. Esse marco regulatório trouxe uma revolução para a forma como dados são tratados no país, garantindo maior controle aos indivíduos e exigindo transparência e responsabilidade de organizações públicas e privadas. Então, aqui a gente viu nesse slide como esse processo evoluiu desde o vazio regulatório até a criação de uma lei moderna inspirada em padrões internacionais. Portanto, a LGPD é mais do que uma resposta a problemas, é um avanço na proteção de direitos fundamentais como liberdade, privacidade e segurança no mundo digital. Bem, é importante falar também sobre como a LGPD se compara à GDPR, a legislação europeia que serviu como inspiração para a nossa lei de proteção de dados. Então aqui a gente precisa destacar 3 aspectos principais, semelhanças, diferenças e o impacto prático dessas legislações, especialmente para as empresas. Começando pelas semelhanças, tanto a LGPD quanto a GDPR compartilham a mesma essência, proteger os direitos fundamentais dos titulares das contas, como liberdade, a privacidade e a segurança. Ambas as legislações se baseiam em princípios fundamentais, como a transparência, a necessidade e a segurança de tratamento de dados, e elas também garantem aos titulares uma série de direitos, como o acesso às informações, correção de dados incorretos, exclusão de dados pessoais e portabilidade para outros serviços. Então, essas semelhanças refletem a preocupação em proteger a privacidade em um mundo cada vez mais digital. Por outro lado, há diferenças importantes. Uma delas é que a LGPD é mais flexível do que a GDPR em alguns aspectos, especialmente no que diz respeito a transferências internacionais de dados. Enquanto a GDPR impõe regras rígidas para garantir que os dados só sejam transferidos para países com níveis equivalentes de proteção, a LGPD permite alternativas, como cláusulas contratuais e certificações específicas para facilitar essas operações. Além disso, a LGPD considera as particularidades de micro e pequenas empresas, permitindo que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, estabeleça regras simplificadas para esses negócios, algo que não está previsto na GDPR. Então, agora sobre o impacto prático, as empresas que atuam no Brasil, tanto no Brasil como na Europa, elas precisam atender aos requisitos das 2 legislações. Isso significa implementar políticas e práticas que estejam alinhadas com os marcos regulatórios. Por exemplo, uma startup brasileira que atende clientes da União Europeia deve garantir que seus processos estejam em conformidade tanto com a LGPD quanto com a GDPR. Isso exige uma compreensão profunda das semelhanças e diferenças entre as leis para evitar penalidades e construir confiança com seus clientes. Então, em resumo, a LGPD e a GDPR são complementares em muitos aspectos, mas têm suas especificidades
e entender essas nuances é essencial para que a gente possa avançar nessas questões todas, tá bom, pessoal? Deixa eu só avançar aqui o slide, né? Nesse momento, a gente vai também abordar um dos conceitos mais fundamentais da LGPD, que são os dados pessoais. Então, esse slide vai nos ajudar a entender o que são esses dados com exemplos práticos e importância de sua proteção. Primeiro, vamos definir. Dados pessoais são todas as informações que identificam direto ou indiretamente uma pessoa. Isso significa que mesmo que uma informação isoladamente não identifique alguém, ela pode ser um dado pessoal quando combinada com outras informações, como por exemplo o número do CPF ou um endereço pode ser cruzado com outros dados e identificar um indivíduo, né? Então, entre os exemplos de dados pessoais, nós temos nome, CPF, RG, endereço, e-mail, número de telefone, mas não se limita a isso. Informações como endereço de IP, localização geográfica, até mesmo histórico de compras online, também podem ser considerados dados pessoais. Outra coisa importante aqui é a importância da proteção desses dados. No ambiente digital, essas informações são constantemente coletadas por empresas e serviços que utilizamos no dia a dia, como redes sociais, lojas virtuais e aplicativos. E a proteção dos dados pessoais aqui é essencial para garantir a privacidade e a segurança dos indivíduos, evitando que suas informações sejam usadas de forma inadequada, como para fraudes, discriminação ou outros tipos de abuso. Então a LGPD traz regras claras para o tratamento desses dados, estabelecendo limites e garantindo que os titulares tenham controle sobre como suas informações são utilizadas. Com isso, ela promove um equilíbrio entre o avanço tecnológico e o respeito aos direitos fundamentais da liberdade e privacidade. Bem, pessoal, vamos avançar aqui, tá bom? Bem, pessoal, a gente vai falar agora sobre um conceito especial dentro da LGPD, que são os dados sensíveis. Esses dados eles exigem um maior nível de proteção porque estão relacionados a aspectos mais íntimos e críticos da vida de uma pessoa que, se mal utilizados, podem causar discriminação, danos ou constrangimentos graves. Então, os dados sensíveis são uma categoria especial de dados que tratam de informações que revelam, por exemplo, dados genéticos, como características hereditárias, do DNA ou físicas, e podem ser usados para identificar ou diagnosticar condições específicas. Nós temos dados biométricos, né, que estão relacionados às características físicas, fisiológicas, comportamentais de uma pessoa, impressões digitais, reconhecimento facial e até mesmo padrões de voz também se enquadram nessa categoria. Nós temos dados também de saúde, que englobam informações relacionadas à saúde física ou mental do titular, além de dados sobre a vida sexual, como, por exemplo, históricos médicos, diagnósticos, prescrições, e resultados de exames que fazem parte dessa categoria. Então aqui surge uma pergunta: por que é que essa preocupação com a proteção adicional é necessária? Em primeiro lugar, porque esses dados podem ser usados de forma abusiva ou discriminatória, afetando diretamente a dignidade e a integridade do titular. Imagine o impacto de um vazamento de dados de saúde ou de características genéticas que poderiam ser usadas para limitar oportunidades, discriminar ou até mesmo expor aspectos pessoais que a pessoa prefere manter privado, né? Então, na prática, a LGBT impõe regras ainda mais rígidas para o tratamento de dados que são considerados como dados sensíveis. Bem, pessoal, nós precisamos aqui falar dos principais papéis envolvidos no tratamento de dados pessoais, que são conhecidos como agentes de tratamento. Então, cada um desses agentes tem responsabilidades bem definidas pela LGPD, que é essencial para garantir a conformidade com a lei e a proteção de dados pessoais. O primeiro deles, ou desses agentes, a gente chama de controlador. O controlador é quem detém o maior nível de decisão no tratamento de dados, então ele é o responsável por determinar como e por que os dados serão tratados. Então, na prática, o controlador decide quais dados serão coletados, para qual finalidade, quais procedimentos serão usados para tratá-los. O outro agente de tratamento é o operador. O operador, por sua vez, é quem realiza o tratamento dos dados em nome do controlador, seguindo as instruções desse último,
e ele não tem autonomia para decidir o que fazer com os dados. Seu papel é puramente técnico e operacional. Por exemplo, se uma empresa de e-commerce contrata uma transportadora para realizar entregas, a transportadora pode atuar como operadora, ou acessar os dados dos clientes necessários para esse serviço. É importante destacar que, embora o operador siga as instruções do controlador, ele também tem responsabilidade pela proteção dos dados. Ok? O terceiro agente é o encarregado, o DPO. Essa sigla faz parte da língua inglesa Data Protection Officer. Então, o encarregado, o DPO, é uma figura-chave na conformidade com a LGPD. Ele atua como um elo entre o controlador e os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Então, suas principais funções incluem orientar a organização sobre as práticas de proteção de dados, facilitar a comunicação com os titulares dos dados, atendendo solicitações como exclusão, acesso, etc., garantir que a empresa adote medidas de conformidade e boas práticas, além de promover a conscientização sobre a LGPD internamente. Um exemplo prático é quando um cliente executa a exclusão dos seus dados em uma empresa, o encarregado é o ponto de contato responsável por garantir que a solicitação seja processada corretamente dentro do que prevê a LGPD. Então não é obrigatório para todas as empresas ter um DPO, mas a designação de um encarregado é recomendada como uma boa prática, especialmente em empresas que lidam com grandes volumes de dados. Outra coisa que a gente tem também aqui é a interação entre os agentes. Esses três agentes eles trabalham de maneira interligada para garantir que o tratamento de dados seja realizado com segurança, transparência e respeito aos direitos dos titulares. É fundamental que suas funções estejam claramente definidas e que todos compreendam suas responsabilidades para evitar riscos e garantir a conformidade com a LGPD. Ok? Bem, pessoal, esse slide aqui ele apresenta três situações do dia a dia, cada uma ilustrando um agente de tratamento e suas respectivas responsabilidades, conforme estabelece a LGPD. Nós temos aqui a loja virtual, o controlador. No exemplo de uma loja virtual, o controlador é a própria loja. Ele é responsável por decidir quais dados os clientes serão coletados, como nome, endereço e informação de pagamento para que finalidade. Por exemplo, os dados podem ser utilizados para processar pedidos, emitir notas fiscais e oferecer promoções. O controlador é quem define as políticas de tratamento e tem a responsabilidade de garantir que elas estejam em conformidade com a LGPD. Nós temos também o serviço de logística, o operador. Quando a loja virtual, por exemplo, contrata um serviço de logística para realizar entregas, o operador entra em ação. Então, nesse caso, a transportadora é responsável por processar dados necessários como endereço de entrega e o nome do cliente, mas sempre seguindo as instruções da loja, o controlador. Então, o operador não tem autonomia para decidir como usar os dados, mas ainda assim ele deve protegê-los. No terceiro aí, nós temos o atendimento ao cliente, o encarregado, o DPO. No exemplo, ele atua no atendimento ao cliente, esclarecendo dúvidas sobre os dados coletados. Por exemplo, se o cliente deseja saber quais são as informações, então a loja possui sobre ele, ou solicitar a exclusão de seus dados, o DPO é o ponto de contato responsável por atender essas solicitações e garantir que os direitos do titular sejam respeitados. Bem, é importante que haja sempre a colaboração entre todos os elementos aí, ok? Bem, nós chegamos ao final da nossa aula sobre introdução à LGPD, seus conceitos fundamentais. Então, aqui a gente precisa só recapitular rapidamente os principais pontos que foram discutidos. Então, a gente falou sobre a importância da LGPD e vimos que ela é mais do que uma simples legislação, ela representa um marco na proteção de dados e de informações pessoais no mundo digital. É preciso também falar aqui de conscientização, que é um dos objetivos centrais da nossa aula. E ela tem a finalidade de despertar a reflexão sobre como interagimos com o mundo digital. Então, cada cadastro que preenchemos, cada aplicativo que baixamos, cada clique que damos envolve o compartilhamento de dados
e a gente precisa ter responsabilidade com isso, beleza? Então, os próximos passos é aprofundar os fundamentos e princípios que sustentam a LGPD, explorando como ela regula o tratamento de dados e promove a responsabilidade, como ela promove, no caso, a responsabilidade e a transparência. Então, esse princípio ele vai ser essencial para entendermos as melhores práticas de proteção, pessoal. Bem, a gente está encerrando aqui essa aula. Nas próximas aulas vamos aprofundar tudo isso. Pedimos a vocês que façam pesquisas na internet, que aprofundem aqui os conceitos que foram compartilhados, né? Desejamos a todos bons estudos e até a nossa próxima aula.